Bom dia. Nós estamos aqui no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Eu sou a pedagoga Juliana, eu sou pedagoga do estágio probatório, do componente curricular pedagoga do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, e nós estamos aqui nesta presente data do dia 3 de julho de 2024, realizando a terceira etapa, que é o feedback da aula observada do professor de língua portuguesa Amarildo Regis, que ocorreu na data de ontem, no dia 2 de julho, em uma turma do primeiro ano do novo ensino médio, a turma A, que ele dá este componente curricular no período matutino na nossa escola. Então, foi realizado a observação das salas de aula. Então, a princípio, nós, durante a hora atividade, o acompanhamento da hora atividade que realizamos, então, no dia 1º de julho, que foi na segunda-feira, nós conversamos, apresentei ao professor a pauta da observação da aula dele, né, que aconteceu ontem. Apresentei para ele a frente de observação, que é o clima escolar. Então, nós dialogamos sobre a intencionalidade da observação, então, foi a questão, a frente de observação clima escolar. Apresentei ao professor as frentes de observação, que seriam pontuadas ali, observadas, que eu estaria ali na turma dele, observando a aula dele, os critérios, já com os critérios definidos. Então, ele, a princípio, durante a hora de atividade, ele recebeu esses critérios também, né, para ele poder ler e ter mais transparência, que eu não ia fugir desses critérios, não ia contemplar outras temáticas que fugiriam da nossa frente de observação, que é o clima escolar. Então, nós combinamos, então, que nós faríamos essa observação nessa turma do primeiro ano do ensino médio, e o conteúdo trabalhado, então, seria sobre o texto argumentativo dissertativo, que seria uma aula expositiva, lá na turma mesmo, tá? Então, o espaço seria na própria sala de aula, que o professor ia expor para os alunos as técnicas de redação argumentativas. Então, eu fui observar a aula dele durante os 50 minutos, com essa frente de observação, clima escolar. Então, eu vou pontuar os pontos observados, os pontos positivos e alguns pontos de atenção. Então, logo que foi iniciada a aula, o professor trabalhou sobre o texto argumentativo, artigo de opinião, é um material que ele estava ali disponibilizando aos alunos e aos slides. Durante a aula dele, ele apresentou recortes de textos, como exemplos acerca da técnica de argumentação, como que se trabalha a argumentação dentro de um texto argumentativo, dissertativo. Então, o professor se preocupou em apresentar para a turma alguns recortes de textos, de jornais e revistas de circulação nacional. E os alunos se sentiram envolvidos durante a exposição da aula dele, até da maneira que o professor Amarildo conduziu a aula, utilizando uma linguagem clara, objetiva, com articulação nas suas ideias ali na hora de expor ali os exemplos desses recortes de textos, de artigos de opinião. Então, ele soube, com bastante êxito, articular as ideias, apresentando os exemplos e chegando ao objetivo proposto, que apresentar ao aluno de que forma que a turma, de que forma os alunos devem pensar quando eles vão argumentar, quando eles vão produzir um texto de opinião, por exemplo, uma redação dissertativa.
de que forma que o aluno vai apresentar a sua argumentação, quais seriam os subsídios que então os alunos precisam se fundamentar na hora da produção textual ali, na hora que ele for trabalhar com textos, artigos de opinião, usando as argumentações. Então, foi uma mediação ali bem positiva entre o professor e a turma. Os alunos estavam bem organizados ali, o clima da sala de aula estava bastante favorável para o professor desenvolver ali o seu trabalho. Os alunos se sentiram à vontade ali na hora da colocação das suas opiniões. O professor interagiu muito bem com a turma, inclusive ali, independendo da opinião do aluno, dependendo da polêmica de algumas temáticas que foram ali apresentadas, inclusive uma dos recortes do texto que o professor apresentou foi a respeito da legalização, da discriminação da maconha para os usuários, né? Que é um tema que está sendo, inclusive, bastante debatido aí, né? Por causa da decisão do STF. Então, ele apresentou esse tema da descriminalização, aliás, da maconha, o que de fato define o portador como usuário e como traficante, que é um tema que está em voga, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, ele se preocupou em articular as temáticas atuais, articular também o que está sendo produzido ali, o trabalho, a ideia da produção textual, ali com os temas, com os recortes dos textos, e o que é cobrado nos principais vestibulares brasileiros e o que é também cobrado no Enem. Então, ele fez essa articulação muito bem feita. Então, foi assim, senti um clima, professor, bastante harmonioso ali entre os alunos, eles se empenharam bem ali na proposição das suas ideias, embora, assim, eles tenham usado o senso comum deles, que a gente sabe também que, enquanto professor de língua portuguesa, é preciso ter muita leitura. E aí você se preocupou justamente em mostrar esses recortes ali dos textos para os alunos, que a partir daquelas ideias eles iam ter base para desenvolver o seu ponto de vista, a sua opinião, que fugisse um pouco do senso comum, aquela que nem o senhor falou ali na aula, fugir do eu acho, né? Sair dessa concepção do eu acho para tratar o assunto com mais objetividade, com um termo mais científico, mais técnico, fugindo então do senso comum. Então, o professor Amarildo se preocupou em disponibilizar esse material de apoio aos alunos para que eles pudessem, do jeito deles, tecer os seus argumentos, e isso então propiciou a oportunidade de um trabalho bastante colaborativo ali entre o professor e a turma, com essa preocupação que o professor teve de mostrar ali as principais fontes para os alunos então entenderem que é dali que eles vão tecendo as ideias e as suas argumentações. Então, houve ali uma atitude de respeito mútuo, até mesmo pela maturidade dos próprios alunos. A gente sabe que eles precisam ter muita leitura, que muitas vezes eles não estão munidos, por se tratar de uma turma de primeiro ano, que recém saiu do nono ano, então eles não estão muito maduros nesse sentido. E então houve isso, né, esse trabalho bastante colaborativo, propiciou então com bastante êxito um trabalho de aprendizagem colaborativa entre o professor e a turma. Então os alunos se sentiram mais à vontade, se sentiram com bastante interesse, de uma forma entusiasmo, né? Ali no momento ali da observação da sala de aula, não houve nenhuma inferência ali, não percebi nenhuma inferência, tumulto, sala agitada. A gente sabe que as nossas turmas são bastante cheias, né? E ali eles, de uma forma, durante esses 50 minutos de aula, realmente o professor conseguiu prender a atenção dos alunos. E aí, ouvindo cada aluno,
Então, ele questionava, cada aluno pedia a opinião dele sobre o tema tratado, então cada aluno teve a oportunidade de expor o seu ponto de vista, não tendo aquele medo, aquele receio, pelo contrário, foi bastante estimulado. E aprendizagem naquele momento. Então, professor, são a respeito dos critérios, das pautas do clima escolar, então eu senti que todas essas pautas que eu coloquei, as opiniões ali da discussão entre os alunos, que eles se sentiram à vontade, a mediação entre o senhor e a turma ali na hora de expor os problemas, até mesmo o conflito que algumas temáticas trazem, né? Geralmente tem muitas opiniões, muitos pontos de vista diferentes quando se trata de um tema polêmico como esse, né? Descriminalização do uso da maconha, o que define ser usuário, o que define o usuário do traficante de fato, né? Que foi o tema ali, que foi discutido com a turma, o interesse dos alunos, o vínculo dos estudantes, ali o fato de você disponibilizar esse material de apoio para eles, o fato também de você ouvir atentamente os alunos, dando a vez de cada um ler o texto, o trecho do texto, inclusive sublinhar algumas palavras desconhecidas da língua portuguesa, alguns termos e expressões que não fazem parte da linguagem do cotidiano dos alunos, então eles tiveram a oportunidade de questionar o professor expor, então, o significado desses termos desconhecidos, então, pelo vocabulário dos alunos. Eu tenho uma questão para ti. Da sua opinião, o que você achou do desenvolvimento da sua aula? Muito bem. Quando nós planejamos a aula, levamos em consideração a questão do público, a idade, esse momento inicial do ensino médio pelo qual eles estão passando, todas aquelas transições, até em termos de conteúdo da vida, né? As questões que os preocupavam até aqui e questões que agora se tornam necessárias, né, para o amadurecimento deles, pensando nesse começo do ensino médio também como uma fase intermediária, também, inclusive, para uma continuação de estudos. Por isso, a questão do artigo de opinião, eu procurei relacionar com a questão do vestibular, com a questão do Enem, que ainda nesse momento para eles é um começo só de preocupação. Mas é importante que desde o início agora eles já tenham essa visão de mundo, de que eles podem se desenvolver, que eles têm 3 anos, né, para amadurecimento de temas, de conteúdos, e também da questão da redação em si, né? E na língua portuguesa, nós trabalhamos com várias frentes, mas tudo voltado para a questão da leitura e da escrita, né? Basicamente é isso. Se eu consigo ter um aluno leitor, ele vai conseguir ampliar o universo dele a partir das iniciativas, dos textos com os quais ele entrar em contato, e depois, né, com as reflexões que ele faz a partir da leitura, ele tem que conseguir transpor isso para um gênero textual. Então, a preocupação nesse momento foi essa, né? É uma situação de início, né, de ciclo para eles, é um momento também de transição, né, que eles estão saindo do ensino fundamental, estão entrando no ensino médio, mas já devem ter essa preocupação. Então, durante a aula, minha preocupação foi essa, trazer até a temática também um pouquinho para a linguagem deles, para a questão do universo em que eles estão inseridos, né? Para não fugir disso. Então, esse é o principal desafio, né, professor? É justamente essa transição do 9º ano para o 1º ano, que foi um aspecto bastante importante levado durante a aula. E você, na sua opinião, você mudaria algo dessa aula? Olha, a partir da reflexão, eu até esperava conseguir entrar um pouquinho mais na parte prática, né, que é o objetivo da aula. Mas, enfim, eu acho que valeu, porque eu consegui tirar deles, né, algumas colocações, algumas reflexões. Enfim, acho que não foi uma perda de tempo ali ouvir, né, o que eles tinham para falar naquele começo,
até para que quando eu agora, na próxima aula, né, que eu vou pedir a parte prática propriamente, eles já tenham feito algum amadurecimento. Então, talvez o meu planejamento inicial era ter sobrado uns 10 minutos no final da aula para começar a incentivar eles a questão da redação propriamente, né? Mas não foi assim exatamente como eu planejei, mas eu acho que também não foi um problema. Então o seu objetivo ainda não foi atingido, né? Então, como sempre algo que está em processo, né? Sempre é uma continuidade, não é um trabalho estanque, né? Você tem que pensar que é uma continuidade. Sim, exatamente. Então, em relação ao momento da explicação ali da aula, né? Em que momento que você sentiu o maior engajamento da turma? Eu acho que principalmente a questão temática, né? Falei um pouco sobre essa questão do uso da maconha, o fato dela estar em evidência, chamar a atenção, né, para essa decisão do STF, das implicações que isso pode trazer para a sociedade. Eu acho que ali, com o tema, né, eu acho que eu consegui trazer eles um pouquinho mais para dentro da abordagem. É isso aí, professor. Então, eu, inclusive, eu sinto na sua fala bastante segurança em relação ao trabalho que o senhor já tem desenvolvido na turma, né? Apesar de algumas dificuldades, mas como o senhor acabou de falar, não é um processo estanque, é um processo contínuo, então cada etapa vai sendo cumprindo, aliás, cada etapa vai sendo cumprido aos poucos e sempre com alguns ajustes, sempre considerando a dificuldade da turma, o processo de amadurecimento, como é o caso de uma turma que veio recém do 9º ano, agora está no 1º ano do ensino médio, já com uma, né, eles têm que mudar também a consciência deles em relação a alguns conceitos, em relação à leitura, em relação à produção textual. Então é isso, professora Marildo, muito obrigada, o caminho é esse mesmo. Então, continue aí com o seu trabalho, estou sempre aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer dificuldade que surgir na turma. Continue assim, professora. Obrigada. Agradeço também pela oportunidade.